Hello, hello. Good afternoon. Escrevi aqui. Hello. Escrevendo aqui o tema da live, que é um acelerador e um atalho para a sua fluência em inglês. D'água. Hello everyone, hello, vou entrando, já a gente começa. Como está sendo o sábado de vocês? Quais os planos do sábado? Vai ser mais tranquilo? Vocês vão aproveitar para trabalhar, para estudar, colocar alguma coisa em dia? Como que vai ser o sábado de vocês? Bom, por aqui vai ser meio a meio, vai ser meio tranquilo e meio com coisas aí para fazer, para adiantar para a semana que vem. Bem, gente, já vou começar a falar sobre o nosso assunto, sobre o que significa, né? O que eu tô querendo dizer com atalho e o que eu tô querendo dizer com acelerador para a sua fluência. Bom, eu como sempre aqui tenho as minhas anotações da live, então se você puder ter aí um papel em branco para você anotar bastante coisa. Se eu olhar aqui pro lado direito, gente, do Instagram, é porque eu tô olhando o pessoal do YouTube, tá? Também estou online lá no YouTube. Hello, Eli! Bem, gente, então o que é, né? O que eu quis dizer com um acelerador e um atalho para a sua fluência? Bom, primeiramente, a primeira coisa que eu vou fazer é que, independente se você está participou, né, na verdade, da Semana da Autoconfiança em Inglês ou não, eu vou aqui passar um overview, vou passar uma visão geral do que você precisa para você aumentar a sua autoconfiança. Tudo que eu vou passar aqui, é claro que eu passei com muito mais detalhe nas 3 aulas de Semana da Autoconfiança em Inglês, mas eu decidi aqui também cobrir os principais assuntos, né, os principais pontos para você aumentar a sua autoconfiança em inglês, tá? E a primeira coisa aqui, na verdade, que eu já quero deixar claro... Hello, Eli! A primeira coisa que eu quero deixar aqui bem claro, é que autoconfiança em inglês não está estritamente, não está apenas ligado ao nível de proficiência, ao nível de fluência, tá? Não necessariamente é isso. Inclusive, conheço pessoas que são fluentes em inglês, tá? Moraram até fora do país, mas morrem de vergonha de falar inglês porque tem medo de errar. Então, autoconfiança não necessariamente tem a ver com fluência. Autoconfiança é uma série de coisas que eu vou falar aqui, vou passar um geralzão, como eu disse, que você vai entender. Tudo que eu passar aqui são coisas que afetam a sua autoconfiança para falar inglês, tá bom? Então vamos lá. No primeiro dia, na primeira aula da Semana da Autoconfiança em Inglês, eu disse que existem vários fatores que ocasionaram a sua falta da autoconfiança e que muitas vezes, provavelmente, assim, não é sua culpa a sua falta de autoconfiança. Alguns desses exemplos são, por exemplo, nós brasileiros, nós tivemos inglês lá na época da escola, certo? Lá na época da escola, primeiro que eles focavam muito em gramática, eles não tinham como é que eu posso dizer, um approach, eles não tinham uma abordagem comunicativa, né? Geralmente era sempre mais voltado para a gramática. Não focavam em aumento de vocabulário, né? Sempre muito focado em gramática. Outra coisa também é que a gente foi traumatizado pelo verbo to be. Eu mesmo fiquei muito traumatizado pelo verbo to be, porque todo ano que começava, o professor estava ali revisando o verbo to be. Eu falava, gente, se esse verbo to be o professor está revisando, até hoje eu não entendi direito, e ele está revisando isso, esse tal do verbo to be deve ser muito difícil, né? Porque só pode ser. Bem, esse é um ponto. Outro ponto também é que justamente nas nossas aulas, lá atrás na escola, tinham muitos alunos por sala, né? Sei lá, as escolas aí, se for particular, algumas escolas têm 20 alunos, mas o normal são de 30 a 60 alunos por sala. Ou seja, ensinaram inglês
como se todo mundo que estivesse ali fosse igual, né? Só que na verdade a gente não é igual. Eu gosto sempre de dizer, né? Minha mãe sempre falava, Vanessa, você não é todo mundo. Não é porque todo mundo quer alguma coisa que você tem que querer também. E minha mãe tava certa, né? A nossa mãe, se sua mãe falou isso aí, pra você também, sabe que sua mãe tava certa. E nós não somos iguais uns aos outros. Então, a maneira como a gente aprende inglês ou qualquer coisa, outra coisa na nossa vida, ela é única, ela é exclusiva, ela tem que ser personalizada, tá? Bem, gente, aproveitando só os recadinhos aqui, se você acha que esse conteúdo vai ser interessante, que pode agregar na vida das outras pessoas, tá? Que estão aprendendo inglês, que estão na jornada de aprender inglês, clica aqui no aviãozinho e manda essa live para pelo menos mais 2 pessoas. Provavelmente você conhece 2 pessoas que quer cada vez mais ter mais autoconfiança em inglês, que está aprendendo inglês, certo? Então clica aí e manda para mais 2 pessoas. Além disso, vai no coraçãozinho, que isso faz o algoritmo do Instagram entender que o conteúdo é relevante e vai entregar isso para mais pessoas, tá bom? Então tá. Então assim, o que acontece? Aqui, o que eu acabei de falar são apenas alguns exemplos de coisas que aconteceram na sua infância e que você carregou isso até o final do colegial. E aí, quando chegou no final do colegial, que foi o que aconteceu comigo, né? No meu caso, eu fui pra faculdade. Eu não fui direto pro mercado de trabalho. E eu achei que o fato de eu não ir pro mercado de trabalho, que eu tava tranquila do inglês, né? Só que não. Quando eu cheguei na faculdade, eu descobri que eu ia precisar do inglês. E aí eu levei um super susto, porque daí já veio aquela pressão de que eu precisava pra ontem o inglês. E quem sai do colegial e vai direto pro mercado de trabalho, leva um super susto, né? Porque assim, todo mundo, desde criança do colegial, tem consciência da importância do inglês, mas não leva tão a sério, assim, sabe que é importante, mas não tem noção da importância exponencial que é o inglês. A hora que dá de cara com o mercado de trabalho, ou com um tanto de artigo em inglês na faculdade, leva um gelo, né? Leva um susto, né? E isso, quando leva esse gelo, né? Tipo, nossa, agora eu tenho que correr atrás do inglês, é ruim, porque aí existe a pressão. Você muitas vezes fazer as coisas sob pressão, porque você é obrigado a fazer, a coisa não vai pra frente, né? Você não tem curiosidade, você fica ansioso, você fica ansiosa, né? Gera um arrependimento de não ter estudado inglês antes, né? Isso também acontece, certo? Bem, mas então veja que assim, aconteceram várias coisas para você, várias coisas que prejudicaram a sua autoconfiança em inglês, como essas que eu acabei de falar. Então quer dizer que boa parte da sua falta de autoconfiança em inglês é algo inconsciente, é algo em que você passou bons anos da sua vida aí na escola, por exemplo, dentro de um sistema que não é eficaz para você. E por não ser eficaz com você, é óbvio que você não vai conseguir falar inglês e isso vai te gerar falta de autoconfiança, né? Bom, mas então tá. Agora, o que você precisa fazer? Qual que é o primeiro passo para você aumentar a sua autoconfiança? É você ter clareza do seu porquê. É muito importante você ter clareza do seu porquê. Eu gosto muito daquela frase. Se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então você precisa ter muita clareza de por que você quer aprender inglês e por que você quer aprender inglês, a sua razão é diferente de outra pessoa, é totalmente diferente. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa que quer inglês para trabalho e a outra pessoa também quer inglês para trabalho. Pode ser que elas trabalhem em áreas completamente diferentes, né? Então, por exemplo, tem pessoa que precisa de inglês para trabalho apenas para relatório, apenas para e-mail, apenas para escrever. A pessoa nunca vai usar na comunicação. Agora, tem outra pessoa que precisa do inglês para justamente fazer apresentações e passar números, né, passar informações em reuniões, ou seja, a parte escrita ela quase não usa. Se usar, ela recorre a qualquer ajuda. A parte da fala que é importante. Então, assim, mesmo 2 pessoas que têm o mesmo objetivo, né, inglês para trabalho, quando você olha de perto, né, quando você pega uma lupa e presta atenção exatamente na necessidade de cada um, você chega à conclusão que são assuntos diferentes, né, são coisas diferentes. Bem, além disso, existem, além da clareza do seu porquê, existem outros fatores que interferem na sua autoconfiança. Então, o primeiro passo é você ter clareza. Os outros fatores que interferem na sua autoconfiança são, por exemplo, o quanto que você estuda de inglês no seu dia a dia, o quanto de inglês que tem na sua rotina, qual a sua frequência de prática de speaking, qual a sua frequência de prática de listening, da escuta, como que está a sua pronúncia, quanto de vocabulário que você sabe, tipo, realmente sabe, o seu medo, vergonha
na hora de falar inglês, o medo do julgamento, o tanto de frustração que você já teve em relação ao inglês, crenças limitantes em relação ao inglês, e tem mais algumas outras coisas, mas esses aqui são, como eu disse aqui, hoje eu vou passar só um geralzão, né, de tudo que foi falado. É o seguinte, gente, o medo e vergonha de falar inglês é uma série de coisas inconscientes também, que fizeram com que você tivesse sempre, assim, um certo receio de abrir a boca, porque você tem medo de errar, por exemplo, né? Você tem medo do julgamento, e aí, como você acha que o outro está prestando atenção, como você acha que o outro está te julgando, você acaba não abrindo boca, você acaba não abrindo a boca para falar inglês, né? Automaticamente, se você não abre a boca para praticar o que você está estudando, o que você está aprendendo, você não evolui, ou seja, a sua parte técnica fica a desejar, porque você não está praticando, né? Então você vê que uma coisa puxa a outra. Outra coisa, o que são crenças limitantes no inglês? Crenças limitantes no inglês são aqueles pensamentos que literalmente te limitam. Então, por exemplo, inglês é muito difícil pra mim, nossa, que dificuldade, eu não consigo isso, não, pra mim inglês não tem jeito, não, pra mim não sei o quê. Ou seja, essas coisas, elas vão te limitando. Elas vão te limitando. E assim, o que você foca, expande. Então, se você continua acreditando que inglês é difícil pra você, que não tem jeito e assim, assado, é isso que vai acontecer. Porque se você fica acreditando nisso, é isso que vai acontecer. O inglês ele vai permanecer sendo difícil pra você, tá? Então, assim, uma coisa também, como eu falei, né? A frequência do estudo no dia a dia, gente, isso é extremamente importante. Eu falo várias vezes. É melhor você estudar 15 minutos todo dia do que você estudar apenas 2, 3 horas de sábado. É muito melhor, tá? Então, vocês precisam levar isso a sério, vocês precisam levar isso em conta e assim, uma vez que você estuda todos os dias inglês, automaticamente você vai saber mais inglês. Ao saber mais inglês a parte técnica, você vai aumentar a sua autoconfiança em inglês, tá? É isso que acontece. Bem, o que mais? Bom, tudo isso que eu falei aqui foi o que aconteceu no primeiro dia da Semana da Autoconfiança em Inglês. Agora, na segunda aula da Semana da Autoconfiança em Inglês, a gente teve eliminação. Eu brinco que foi dia de eliminação. Eliminação do quê? Eliminação de ameaças. E ameaças no inglês são tudo aquilo que te coloca para trás. É tudo aquilo que te amarra, que te segura. É tudo aquilo que te impede de você evoluir, de você aprender mais inglês, de você ir para o seu próximo nível de fluência. É tudo que te atrasa, tá? Tudo isso são ameaças. E existem dois grandes tipos de ameaças. Ameaças, barreiras emocionais e ameaças do tipo procrastinação, né? Ou quando você se sente perdido, você não sabe o que fazer. Então você precisa tomar bastante cuidado com esses dois tipos de ameaça. Por exemplo, ameaças de barreiras emocionais é justamente o seu medo, a sua vergonha, a sua frustração, né? Porque quando você tem todos esses sentimentos, como você não se expõe em inglês, aí você vai prejudicar o outro lado, que é a parte técnica, né? E também tem que tomar muito cuidado com a procrastinação, porque tudo que você deixa para depois, ou você nunca começa, ou quando vai começar tarde demais. Então você precisa tomar muito cuidado com isso também, tá? Esses dois grupos de ameaças, eles precisam ser eliminados se você quiser ir para o seu próximo nível de fluência. Se você quiser ser bem sucedido no inglês. E também, durante a semana da autoconfiança em inglês, eu passei duas tarefas super práticas para você eliminar tanto as barreiras emocionais quanto essas barreiras da procrastinação. E o pessoal colocou em prática e o feedback que eu recebi foi incrível, principalmente o das barreiras emocionais. O feedback que eu recebi foi de que de uma forma espontânea, a hora que terminou aquela tarefa, parece que saiu um peso gigantesco. E que não fazia ideia de tanto sentimento ruim que estava dentro da pessoa em relação ao inglês, né? Que isso claramente travava a pessoa de evoluir, né? E aí no dia seguinte já estava muito mais entusiasmado, já estava assim com mais autoconfiança para estudar inglês. Então, olha só o quão efetivo são essas tarefas para eliminar essas ameaças, essas barreiras emocionais, tá? Bom, e no terceiro dia eu falei o seguinte, eu contei qual é o ponto-chave, tipo assim, eu sempre brinco, né? Sempre gosto de brincar. Que a cada dica que eu entrego, eu falo que é uma cereja no bolo. Só que aí durante a semana eu entreguei tanta cereja, que imagina um bolo que tem várias cerejas. Só que ontem, que foi a última aula, eu entreguei a maior cereja de todas em cima do bolo. Eu entreguei qual é o ponto-chave na parte técnica do inglês para você focar. E quando você focar isso, você vai aumentar sua autoconfiança. O
que aconteceu? Lá atrás, quando eu estava aprendendo inglês, lembra, caso você não saiba uma história, inglês era impossível para mim, mas hoje eu ensino, né? Essa é a minha frase. E nesse processo, em algum momento, mudou a minha chavinha aqui, eu comecei a ter atitudes que eu ia começar a ter resultados exponenciais no inglês, porque eu estava cansada de ficar aí praticamente 4 anos com resultados medíocres. E nesse processo de quando eu comecei a mudar a minha atitude e comecei a me dedicar ao inglês, eu comecei a perceber empiricamente, tá? Ninguém me falou não, foi tudo empiricamente, mas eu comecei a perceber que quanto mais palavras eu sabia, quanto mais vocabulário eu sabia, mais autoconfiança eu tinha para me comunicar com as pessoas. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a focar em aumentar vocabulário e eu comecei a testar técnicas para aumentar vocabulário. Ninguém me falou isso, gente, foi tudo assim, sabe? Empiricamente, vou tentar isso, foi isso. E aí, eu ia testando essas técnicas. E aí, de tempos em tempos, eu parava para analisar o que estava funcionando e o que não estava funcionando. O que não estava funcionando, eu eliminava, e o que estava funcionando, eu permanecia com aquilo. Ou seja, no final, eu ia tendo uma combinação de técnicas que eram mais eficazes para mim. Gente, tudo isso empiricamente, ninguém me falou nada, eu ia só testando, né? Só testando. Ia tendo ideia, ia testando. Bem, enfim, os anos passaram e aí depois, quando eu me tornei professora de inglês, quando eu comecei, né, a mais do que ser professora de inglês e estudar ainda mais só inglês, mas eu comecei a estudar tudo assim, o que envolve o universo do ensino, né? E aí eu descobri, aí eu fui entender por que lá atrás eu tive aquela sensação, né, empírica, de que quanto mais palavras, mais autoconfiança. E aí existe, gente, pela CEFR, que é uma configuração, é uma maneira que foi encontrada, é um modelo, né, que subdivide os idiomas em níveis de proficiência, né? Então, do mais básico ao mais avançado. E aí, esse mostra que do nível iniciante até o nível mais avançado, em linhas gerais, a quantidade de palavras que você sabe de um nível de proficiência para o outro vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, tá? E principalmente dos níveis Upper Intermediate para o nível mais avançado, o que difere realmente é muito mais vocabulário, não é muita gramática, é muito mais vocabulário que interfere nisso, sabe? Então, por conta disso, aí eu entendi que eu tinha razão no que eu estava pensando, né? Ou seja, eu encontrei uma explicação plausível para o que eu tinha percebido. Outro ponto também, gente, é que assim, pensem numa situação de emergência. Se vocês estão lá no exterior e acontece alguma coisa, vocês precisam ir para o hospital. Quando vocês chegarem lá no hospital, você que só quer sair do hospital bem, é a única coisa que você quer é sair do hospital bem, medicado e tudo mais. Só que você precisa ter dar um mínimo de explicação para o médico. E essa explicação, imagina se é algo super emergencial. Você não vai estar nem lembrando se você está falando certo ou errado. Que se dane se você está falando certo ou errado. Só que você precisa ter um conhecimento mínimo de palavras-chave para você falar os sintomas, por exemplo, ou o que aconteceu. Pelo menos palavra-chave você tem que ter, ou seja, pelo menos um mínimo de vocabulário você tem que ter, porque senão o médico muitas vezes, né, não vai saber nem por onde começar e às vezes, claro, ele pode descobrir, se você não falar nada, o médico ele pode, obviamente, descobrir o que aconteceu com você, óbvio, mas isso pode levar um tempo a mais, né, para ele realizar o serviço dele. Enfim, então veja que numa situação dessa, pouco importa se você conjugou o verbo certo. Eu penso assim, gente, eu preciso me expressar. Eu preciso que a minha ideia seja passada, a minha emergência seja solucionada. Se eu tô falando certo ou errado, ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou saber da minha necessidade ali na hora de eu usar palavras para eu ser compreendida. Então, assim, eu tô tentando mostrar com esse exemplo para vocês verem o quanto que vocabulário literalmente pode salvar a sua vida, pode solucionar uma situação de emergência. Vocabulário, gente, é imprescindível. Quer ver outro exemplo? Sempre digo isso também e reforço mesmo. Imagina uma parede, você vai construir uma parede. Essa parede, ela precisa de tijolos ou blocos, certo? É possível você construir uma parede sem tijolo? É possível você construir uma parede sem blocos? Não. Agora, para essa parede, para esses tijolos, esses blocos permanecerem de pé, né, por mais tempo, é óbvio que vai precisar de argamassa, vai precisar de rejunte entre os blocos e os tijolos, ok. Mas não tem como você construir uma parede só com argamassa, né?
Não tem como. Aí você fala, ah, eu vou construir uma parede de concreto. Bem, esse concreto em algum momento você vai acabar colocando ele em caixas, aliás, em moldes, e esses moldes vão ser os blocos. Então não tem como construir uma parede sem tijolo, sem bloco. Então eu sempre digo assim, o tijolo e o bloco está para a parede, assim como as palavras vocabulário está para a aquisição de novo idioma, ou seja, inglês. Portanto, o ponto-chave para você aumentar a sua autoconfiança, para você avançar a sua fluência em inglês, é vocabulário. São palavras. Quanto mais palavras você souber, mais autoconfiança você vai ter para falar inglês. Por que isso acontece? Porque quanto mais palavras você sabe, mais você vai entender as pessoas, a pessoa que você está conversando, e mais você. E aí, o que acontece? Às vezes você não vai saber como é uma palavra. Você não vai saber o nome do que você quer falar. Só que você vai ter vocabulário suficiente para explicar o que é aquele objeto, por exemplo, e a outra pessoa vai entender. Só que isso não acontece se você não tiver vocabulário. Então você precisa de vocabulário, tá bom? Foca em vocabulário que você vai aumentar a sua autoconfiança. E aí, gente, por falar em vocabulário, existem dois pepinos, não é nenhum problema. Existem dois pepinos que acontecem com o vocabulário. Esses pepinos são sintomas, tá? Se você tem algum desses sintomas aí, fala aí pra mim, tá bom? O primeiro sintoma é você saber inglês, você sabe, entende inglês, sabe várias palavras, só que na hora de falar você tem branco. Na hora de falar você esquece, as palavras, nossa, desaparece, fica um branco aqui na sua cabeça, né, da tela azul. Se isso acontece com você, se você tem esse sintoma de esquecer palavras na hora que você precisa delas, digita aí, eu tenho esse sintoma. Um outro sintoma também muito comum é o pessoal ter a impressão que vocabulário é decoreba. Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu já ouvi falar isso. Ah, eu não gosto de estudar vocabulário porque pra mim parece decoreba. Isso é outro sintoma, tá? E quando eu digo sintoma, gente, todo sintoma existe uma causa. Então, assim, se você tem um desses sintomas, então tem coisa errada. E o que tá errado? A sua percepção sobre vocabulário. Já começa aí. Então, por exemplo, de forma resumida, por que você tem branco quando você vai falar alguma coisa? Por que você esquece as palavras bem na hora que você precisa? Existem vários motivos para isso, eu vou falar alguns deles aqui, tá? Mas, em resumo, o fato de você ter branco e você esquecer na hora de falar as palavras é porque você não absorveu o vocabulário da maneira certa. Ponto. É porque você não fez o processo de aprendizagem da maneira correta, tá? Ponto. Aí o pessoal respondendo, eu tenho esse sintoma, eu tenho esse sintoma. Então, gente, agora vocês vão saber aqui o que vocês fizeram na hora de aprender essas palavras que tá gerando isso, tá? Ah, só uma ressalva muito importante, gente. Às vezes, quando a gente tá num período aí estressada, trabalhando bastante, com cansaço, se a gente não estivesse se hidratando bem, se a gente não estivesse se alimentando bem, por exemplo, comendo muito açúcar, né, inclusive, sem fazer exercício físico, tudo isso, gente, vai interferir na nossa mente, tá? Então, assim, por exemplo, eu muitas vezes tem hora que eu tenho uns brancos, mas assim, uns brancos fenomenal, gigantesco. Não só inglês, mas português também. Eu não consigo falar. Eu tenho branco da palavra, eu tenho branco até do que eu ia falar. A hora que eu abro a boca, que eu ia falar, eu já esqueci. Mesmo em português. E isso daí, né, tirando esses casos, gente, veja, isso aí é sono, é estresse, é um monte de coisa, cansaço, tá? Isso aí não tem a ver com idioma, beleza? Então estamos alinhados nisso, né? O que eu vou passar agora pra vocês aqui imaginem assim, vocês estão vocês estão descansados, desestressados, se alimentando bem, tá tudo certo, tá? Ou seja, tirando essa parte do nosso corpo, né? Essa parte bioquímica, se a sua parte bioquímica tiver tudo certo, agora eu vou contar o que ocasionou esse seu sintoma de você ter branco e esquecer. Se você tem isso, o que acontece? Provavelmente você aprendeu aquele vocabulário por tradução, tá? Tradução é a maneira que causa menos impacto no seu cérebro para ele associar uma palavra em inglês para ele aprender uma nova palavra em inglês. Resumindo, é isso, tá? Tradução é o que causa menos impacto. E eu também fazia isso lá atrás, por isso que meus resultados eram medíocres. O que acontecia? Eu anotava as palavras novas na aula. Eu era esse tipo de aluna que sempre fui de anotar. Só que na frente da palavra eu anotava a tradução. E muitas vezes eu nem olhava mais aquilo, ou eu ia olhar depois de 2 semanas e tudo mais. Então, resumindo, tudo errado aqui.
Então, ó, tem que arrumar isso aí. Lá, é o seguinte, que nem você falou tudo errado aqui, né? A gente só pode mudar alguma coisa quando a gente percebe que algo está errado, né? Agora, o ruim mesmo, mas ruim mesmo é quando a gente nem percebe que o negócio tá ruim, aí não tem nem como melhorar, né? Você não sabe nem que tá ruim, não tem nem consciência que tá ruim. Mas beleza, vamos lá. Vocês vão comentando aí que eu vou comentando aqui. Então, a tradução, gente, tá? Tem que tomar cuidado com a tradução. Aí, beleza. O outro erro é que, além de você ter buscado aquela palavra pela tradução, você não colocou aquela palavra dentro de um contexto, que aquela palavra é comumente utilizada, e muito menos colocou isso dentro de um contexto que você é familiarizado. Então, é como se você quisesse que o seu cérebro abrisse aqui mais espaço para você colocar uma palavra nova e você não criou, nem você não apresentou nenhum contexto, nenhuma associação, nada que seu cérebro já conheça. Você não associou com nada que você já conhece. Pronto, já era. Vou dar um exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem. Por exemplo, aqui eu sei que a Laila que está assistindo aqui, a Laila gosta muito de cozinhar, ela entende bastante de cozinhar. Provavelmente a Laila, quando ela escuta uma receita nova, quando ela troca ideia com alguém do tipo, como que faz esse prato? Provavelmente quando a pessoa começa a falar o que ela tem que fazer, para ela vai ser mais fácil de entender, porque dentro da cabeça dela, ela já tem várias, como é que eu posso dizer, várias manhas para cozinhar. Então, quando a pessoa começa a falar alguma coisa, aí a Laila pode falar assim, tá, é igual quando a gente faz carne de panela, então? Ou seja, automaticamente, algo novo que você está aprendendo, você fez uma associação com algo que já existe no seu cérebro, né? Ao fazer isso, ao associar alguma coisa que já existe no seu cérebro, pronto. Eu diria que boa parte do caminho já está andado, tá? Essa que é a ideia. Como eu descubro que é a tal palavra sem traduzir? Li, já vou chegar, Li. Aguenta aí que eu vou te falar. Vou te falar a melhor maneira para você descobrir o significado da palavra, tá? Aguenta aí. Bem, vamos lá. Então é isso. Então, voltando aqui no assunto, né? Então, aqui foi um exemplo de cozinhar. Ou seja, vai ser mais fácil porque você já conhece aqui alguma coisa. O fato é, gente, qualquer palavra que você aprender em inglês, você precisa fazer associação com alguma coisa que você já conhece. Pode ser uma situação que você viveu, um contexto dentro de uma situação que você já viveu. Pode ser um sinônimo que você já conheça. Por exemplo, vamos supor, se eu falar que... Deixa eu pensar. Sei lá, uma palavra simples. Huge. Huge. H-U-G-E. Huge. Huge, qual que é, vamos supor, é uma palavra nova para você, tá? Uma palavra nova. E se você simplesmente olhar na tradução o que significa huge, isso não vai ajudar teu cérebro. Então você pode procurar sinônimo de huge. Sabe um sinônimo de huge que com certeza todo mundo que tá aqui sabe? Very big. Very big. Ao invés de falar very big, você pode falar huge, tá? Ou então, um outro sinônimo de huge que talvez você conheça, e se não conhecer, a palavra é parecida no português, você vai entender. Um outro sinônimo de huge é enormous, enorme, tá? Ou seja, você aprendeu uma palavra fazendo associação com outras palavras que seu cérebro já conhece. Pronto. Já é um bom tanto de caminho andado, bastante tanto de caminho andado, tá? A Elisângela perguntou, gente, a Ali Couto perguntou o que é, como é que a Elisângela perguntou? Como eu descubro o que é a tal palavra sem traduzir? A melhor maneira para você descobrir o significado de uma palavra sem tradução é através de imagens. Imagem é o que mais vai causar impacto no teu cérebro para você aprender uma imagem, para você aprender uma palavra. Então, por exemplo, quando você viu uma palavra diferente, joga no Google Imagens. Eu diria que a grandíssima maioria das vezes, quando você faz isso, só de você ver a imagem, você já entende o que é aquela palavra. E aí já era. Você já causou esse impacto. Às vezes é tão claro, tão nítido, que pronto, já acabou. Você já entendeu, tá? Então, imagem é a melhor maneira. Gente, isso aqui que eu falei é dica de ouro, hein? É dica de ouro.
Anota isso daí. Cola num post-it isso daí. Deixa eu ver, receber uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Maria Dalva, ela pediu para entrar aqui. Maria Dalva, você tem interesse de entrar aqui? Deixa eu ver. Acho que não sei. Acho que foi sem querer. Qualquer coisa pede de novo, tá, Maria Dalva? Pode entrar se você quiser. Deixa eu ver. Se quiserem entrar ao vivo comigo e fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Se a Maria Dalva ela pediu aqui, eu não sei se foi sem querer, mas se ela quiser, ela pode entrar, tá? Bem, gente, então tá. Calma que eu não continuo. Vamos continuar explicando por que você tem branco, por que você trava. O outro ponto também é que você não usou, tá? E aqui é o erro mais grave. O erro mais grave é quando você aprende vocabulário e você não usou essa palavra no dia seguinte. Se você não usou essa palavra no dia seguinte, ou seja, o mais rápido possível, mais tempo o seu cérebro vai, digamos, demorar, vai levar para assimilar aquele conteúdo, tá bom? Mais tempo ele vai levar. Então, esse é o erro principal. E por que isso é um erro principal? Porque a comunicação é um processo físico, literalmente, que envolve músculos faciais, né? Então, quando você vamos supor, você aprendeu uma palavra nova. Vamos supor que eu aprendi a palavra environment, que quer dizer meio ambiente, tá? Eu aprendi essa palavra. Eu tenho que ficar repetindo essa palavra 300.000 vezes. Assim, gente, tem que ficar repetindo bastante. Colocar dentro de contexto, formar uma frase que eu já conheço, o contexto. E o quanto antes, no mesmo dia, no dia seguinte e no outro dia. Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando eu tô literalmente treinando, repetindo em voz alta, usando no contexto na fala, eu estou treinando o meu cérebro a mandar estímulos para todos os meus músculos aqui faciais e transformar isso em forma de som, tá? E aí, isso vai explicar por que você tem branco lá na hora, principalmente. Por quê? Na hora que você, vamos supor, imagina assim, você aprendeu a palavra, aí você não treinou seu cérebro a literalmente mandar esse comando, beleza? Quando chega lá na hora que você precisa da palavra, que você está tendo uma conversação e aí você quer soltar aquela palavra, como é que você quer que o seu cérebro mande essa palavra aqui se você não treinou ele? Desculpa, isso não vai acontecer. A menos que seja uma palavra que você gostou tanto, que ela incorporou em você sem você precisar ficar revisando. Caso contrário, o processo natural é esse. Gente, lembra, você só sabe fazer arroz porque você fez várias vezes. Você só sabe dirigir porque você fez várias vezes. Se você ficar 1 ano sem dirigir, na hora que você for dirigir de novo, você fala, ai gente, parece que eu desaprendi, como que é mesmo? Se você for fazer um arroz, fica 1 ano sem fazer um arroz, pra você ver. A hora que você for fazer, você fala, nossa, como é que é mesmo? Como que é a proporção mesmo? É o dobro ou é mais que o dobro de água que tem que pôr? Como que é mesmo? Fica 1 ano para você ver sem fazer arroz. O nosso cérebro, gente, é um processo natural. Ele é por repetição, ele é por revisão. E não vai ser diferente na hora de você adquirir vocabulário. Pensa, você passou aí no mínimo 20 anos, 30, 40, 50, 60 anos em contato com o português todo santo dia, né? E a sua mãe e seu pai falavam essa palavra várias vezes na semana. E aí, de tanto você ouvir e de tanto fazer associação com imagem, com gostos, com cheiros, você aprendeu. Mas olha quantas vezes você não teve que ouvir até você entender. Então, não espere que o seu cérebro ele vai simplesmente te mandar uma palavra se você esteve em contato com essa palavra 2 vezes, 3 vezes. Não é assim que funciona, tá bom? Repetição, revisão. E isso não tem a ver com decoreba. E agora eu vou entrar no próximo ponto. Um sintoma comum, um sintoma muito comum é você achar que vocabulário é decoreba. Se você tem essa sensação, é porque você comete todos os erros que eu comentei anteriormente e, além disso, você está tentando aprender vocabulário que não é do seu interesse. Vocabulário que você não está nem aí, na verdade. Por mais que você ache que você está aumentando seu vocabulário em inglês, na verdade não está aumentando da forma eficaz. Está sendo uma decoreba. Vou te dar exemplo. Se você está numa festa, por exemplo, imagina que na festa você tem 2 rodas, 2 rodinhas de conversa. Aí você só tem 2 rodinhas. E aí são seus amigos, você gosta das pessoas, então você quer ficar socializando nas 2 rodinhas. Então você fica um pouco nessa, fica um pouco naquela. Uma rodinha é sobre Fórmula 1, que você não liga para esse assunto, tá? Mas você fica ali conversando porque você gosta. A Fórmula 1.
E aí, você fica ali interagindo, só que você não liga para a Fórmula 1, tipo, você não tá nem aí. Pode ser que ali, em 5 minutos de conversa, você aprendeu alguma coisa nova, algo que, legal, nossa, legal, não sabia disso, né? Que bacana e tal. Só que vai passar 10 horas, vai passar 12 horas, 48 horas, você não vai mais nem lembrar o que você aprendeu ali, você já vai ter esquecido, já era. Por quê? A Fórmula 1 não é um assunto que te interessa, não é prazeroso para você. Aí você vai para outra rodinha. A outra rodinha fala sobre vinho, tá? Vinho. Vinho suave, vinho tinto e tal. E aí, em 3 minutos de conversa, não precisa nem ser 5 minutos, em 3 minutos de conversa, você tá ali e aí você já aprende algumas coisas. Tipo, em 3 minutos de conversa, você aprende alguma coisa que você fala: Uau, que incrível! Gente, vai passar um ano, você não vai esquecer aquilo. Mesmo que você teve contato com aquilo por 3 minutos, você não vai mais esquecer. Mas por que você não vai mais esquecer? Porque é um assunto que você gosta, é um assunto do seu interesse, né? Então, por isso que se você tem a sensação de que vocabulário é decoreba, além de todos os erros que eu falei, é porque você está tentando aprender uma palavra que não te agrega, é uma palavra que você não vai usar no seu dia a dia, que é uma palavra que não está alinhada com o seu objetivo de aprender inglês, tá? Ou então pode até ser que você vai usar essa palavra para alcançar o seu objetivo de inglês, só que como você está tentando aprender essa palavra solta, você não pesquisou em que contextos possíveis que essa palavra é utilizada, então você fica com ela solta e parece decoreba, tá? É isso. Deixa eu ver, recebi uma pergunta aqui. Deixa eu ver, a Laila perguntou aqui. Gostaria de entender mais, poder assistir filmes sem legenda. Mesmo com a legenda em inglês, eu não entendo muito. Lá é o seguinte, bom, primeiro passo a passo, assim, né? Passar um passo a passo. Escolhe um filme que você gosta. O seu filme favorito, tá? Esse filme favorito geralmente tem que ser um filme que você já assistiu mais de uma vez. De preferência, se for um filme que você. Sabe aquele tipo de filme que você já assistiu tantas vezes que você quase sabe decor a fala do personagem? É mais ou menos isso, tá? Aí você assiste esse filme com legenda em inglês. E literalmente você precisa estudar o vocabulário. Não tem milagre, tem que estudar o vocabulário, tá? E para você estudar o vocabulário, você tem que fazer tudo o contrário que eu falei. Então, por exemplo, não fazer tradução. Você precisa fazer associação com algo no seu cérebro. Você precisa criar frases. Você precisa usar aquele vocabulário no seu dia a dia para você, de fato, aprender. Por quê? Vamos supor, só de você ficar assistindo o filme, literalmente, assim, assistindo. Você pega um filme, senta lá no sofá, 1h45 assistindo o filme, sem fazer uma anotação da palavra nova, sem buscar o significado, sem colocar essa palavra dentro de um contexto, não vai ajudar. Não vai ajudar. Você não vai evoluir. Literalmente assim, ó. Se você quer entender um filme, se você quer expandir seu vocabulário, use filme, né? Gente, eu sou a favor da gente aprender inglês com o que gosta, com o que quer. Então, se você gosta do filme, beleza, usa o filme. Usa o filme. Só que uma coisa é você deitar no sofá ou sentar no sofá e assistir o filme inteiro 1h45. Isso é ter contato com o inglês. Ter contato com o inglês. Isso não é estudar inglês. Isso não é aprender palavra nova. Palavra nova é você pegar esse filme e assistir os 10 primeiros minutos. Dentro desses 10 primeiros minutos, você anotou várias palavras que você não sabe, palavras que são novas para você. Aí você para o filme em 10 minutos e vai estudar essas palavras, vai pôr dentro de um contexto. No outro dia, você assiste mais 10 minutos ou mais 15 minutos, enfim. E aí dentro de alguns dias, você vai terminar o filme. E aí, muitas vezes perguntam para mim: nossa, mas eu vou assistir um filme picado só para aprender vocabulário? Primeira coisa, se você quer ter resultados diferentes, precisa fazer coisas diferentes. Segundo, é muito melhor você aprender de fato todo o vocabulário novo que tem dentro de um filme do que você simplesmente passar por esse filme, aí você vai colocar outro filme e esse outro filme tem outras palavras que você não sabe, ou inclusive tem palavras que estavam no outro filme. Só que como você não estudou essas palavras no outro filme, você chega no próximo filme e continua sem saber. Então, assim, what's the point, né? Lá, então é isso, tá? É isso que eu recomendo, gente, para todo mundo que quer aprender vocabulário com
com legenda. É estudar vocabulário da maneira eficaz para o seu cérebro. E sim, esse vocabulário precisa ser algo que você gosta, algo que você tem interesse. O filme já é uma fonte de estudo que você gosta, então, ótimo. Deixa eu ver aqui. Gente, quem quiser pode mandar mais perguntas, tá? Pode mandar aqui nos comentários. Ou então, do lado dos comentários, tem um balãozinho com ponto de interrogação. Clica ali e deixa sua dúvida que eu também respondo, tá? Deixa eu ver aqui. Maria Dalva, not speaking English. Maria Dalva, vamos mudar isso aí, vamos falar inglês. Ó, 2021 começando. A gente, nós brasileiros, a gente tem uma piada, né? Uma piada, mas assim, às vezes a gente fala assim, que brasileiro acha que o ano começa só depois do carnaval, né? Então, assim, gente, o carnaval dessa vez foi diferente, a gente ficou fechado em casa. Mas até o carnaval já passou, né? Estamos aí, gente, dia 6 de março. Tem noção disso, gente? Já estamos no terceiro mês. E já é no sexto dia do terceiro mês. Então, assim, vamos colocar isso aí em prática. Vamos, se você quer aprender inglês, vamos fazer 2021 sair diferente, Maria Dalva, mudar a realidade do inglês. Ali, Pretty Woman, sim. Ali, gente, ela é minha aluna e ela ama o filme Pretty Woman e a música também, né? Então, justamente como ela ama, a gente está começando a inserir essas duas fontes de estudo, o filme e a música, dentro do plano de estudo dela, dentro das aulas, para que justamente ela aprenda vocabulário, expanda vocabulário usando ferramentas que ela gosta, que é a música e o filme. Isso é bastante importante, tá? Deixa eu beber um gole d'água aqui. Vão deixando seus comentários aí, tá bom? O que vocês quiserem. Temos mais uma dúvida aqui, deixa eu ver. Já ouvi dizer que depois que você aprende um idioma, fica mais fácil para aprender outro. Lá, com certeza. Com certeza fica mais fácil. Ó, assim, eu vou falar por mim, tá? Vou falar por mim. Daquelas, né? Assim, eu sei que pode até ser suspeita, sou né, especialista em inglês e tal, mas assim, agora vou falar a real. Eu, professora de inglês, né, e tudo mais, eu sofri bastante para aprender inglês, mas eis-me aqui. E depois que eu me tornei professora e tal, além de eu ter aprofundado o inglês em si, mas eu comecei, principalmente agora no último ano, assim, um ano e meio, eu comecei a me apaixonar muito por entender mais como que o nosso cérebro, ele aprende, tá? Porque assim, gente, eu penso assim, ó, se você quer aprender alguma coisa, então tenta aprender essa coisa de uma maneira mais fácil para o seu cérebro aprender, né? Porque ele é a peça mais importante, né, para você aprender alguma coisa. Então ajuda ele, né? Ajuda ele, encurta o caminho para ele, tá? Então, por exemplo, o que aconteceu? Nesse processo todo do inglês, eu entendi o que funciona melhor para mim. O que funciona melhor para mim? Eu aumentei o meu autoconhecimento, né? Eu sei quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu sei usar tudo isso ao meu favor para eu aprender um idioma. Então, agora eu estou começando a aprender francês, né? Não estou conseguindo me dedicar ainda, na verdade, estou focada em vários outros projetos e tudo bem. Até porque o francês eu não tenho nenhuma dor e nenhum desejo para resolver, né? Eu, por exemplo, se eu não falar francês, eu não vou perder uma vaga de emprego, por exemplo. Não vou passar vergonha assim se eu for para fora, porque tipo, eu tenho inglês e tal. Mas eu tenho um desejo, não muito forte também, mas eu tenho algum desejo aí de aprender francês, porque é uma língua muito bonita. E eu sei que, especificamente na França, principalmente em Paris, se você fala inglês, a galera não gosta muito. Então, essas seriam as minhas razões para eu aprender francês. Mas não é algo tão forte. Por não ser algo tão forte que eu consigo me conectar, então eu ainda não estou conseguindo me dedicar ao francês, porque ele ainda não é algo que me move, tá? Por isso. Porém, olha isso. O que eu já entendi lá, por exemplo? Vocabulário é ponto-chave para você aumentar a autoconfiança e para você expandir e para você ir para o seu próximo nível de fluência. É vocabulário. Portanto, quando eu aprendo hoje um idioma, no caso francês, eu foco em vocabulário. Eu vou focar em vocabulário. E aí, eu já tenho uma listinha de temas, de assuntos que eu quero aprender a me comunicar em francês. Então, eu vou buscar vocabulário relacionado apenas àqueles temas que eu quero aprender em francês por enquanto, tá? E uma coisa que eu fiz, por exemplo, lá, eu falo isso direto, gente, coloca o telefone de vocês, o computador,
todos os aplicativos, coloca tudo que vocês têm no idioma que vocês querem aprender. Gente, no mínimo as mídias sociais que a gente usa pra caramba, além do celular, né? Tipo Instagram, Facebook e outros aí. Tem que estar no idioma que você quer. O que que eu fiz? Isso foi a primeira coisa. Então, assim, eu não tô conseguindo me dedicar ao francês, porém, o meu telefone, ele está em francês. E os aplicativos aqui também. Gente, o tanto de palavra que eu já aprendi, vocês não têm noção. Só porque eu tô vendo toda vez. Só porque é igual a gente fazer arroz, faz todas as vezes, tá? Então, assim, quando o fato de eu ter aprendido outro idioma, e mais que isso, eu me conhecer, eu sei, por exemplo, que o que funciona muito mais para mim são áudios, aprender com áudios e vídeos. Eu amo isso. Isso para mim é muito mais eficaz do que eu ficar lendo. Muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Então, quando de fato eu for começar a estudar francês, eu vou lotar de vídeo, eu vou lotar de áudio, tá? E não muito música. Eu não tenho facilidade para aprender idioma com música. Eu não tenho essa facilidade, não tenho. Para mim é muito mais vídeo mesmo no YouTube. Então eu vou lotar o meu planejamento de estudo com vídeo, porque eu sei que isso é mais eficaz para mim. Isso vai me trazer mais resultado, mais prazer. A gente precisa ter prazer no processo. Se eu pegar um livro, meu, não vai rolar. Não vai rolar. Deixa eu ver, gente. Aqui comentou alguma coisa. Maria Dalva, sempre gostei do inglês, mas não tinha tempo para estudar. Técnicas de enfermagem trabalhando em 2 hospitais. Maria Dalva, eu compreendo, tá? Eu compreendo você com certeza. Eu imagino o quanto que a sua jornada dupla, né? Ela suga. Mas o que você pode fazer, por exemplo, é 15 minutos de inglês por dia. 15 minutos de inglês por dia, não mais que isso. Ou se você puder 10, então faça 10. Mas assim, só que nesses 10 minutos você vai estar 200% presente nesses 10 minutos. E quando for, por exemplo, de sábado ou domingo, que você tiver 20 minutos ao invés de 10, meia hora ao invés de 10, você vai estudar essa meia hora. É isso. Só que você precisa estudar coisas que você gosta, coisas que estão alinhadas com o seu interesse no inglês. Não é sair só estudando. Então, por exemplo, você disse ali que você não fala inglês. Acho que é isso. Então, por exemplo, a primeira coisa que você pode começar a focar a aprender inglês é você, por exemplo, vamos supor, você quer saber como que você se apresenta, como que você fala coisas básicas, informações básicas sobre você. Então, busque vídeos, por exemplo, na internet e fique escutando que tem a ver sobre como você se apresentar. Aí, beleza, aí você já aprendeu a se apresentar. Então, agora vai aprender números básicos para você falar seu celular, para você falar sua idade, né? Esse tipo de coisa. Para você falar preço, né? Beleza, aprendeu isso. Tá, agora o que eu quero aprender? Agora eu quero aprender alguns tipos de comida para eu falar quais são as minhas comidas favoritas. Vai lá, aprende isso. Ah, beleza, isso aqui já aprendi. Tá, e aí sim vai aos pouquinhos. Gente, não tenham pressa. Vão a passos curtos, constantes, que vocês vão ter resultado. 10 minutos por dia, 15 minutos por dia é melhor que zero, tá? Então levem isso a sério. Deixa eu ver, a Ali escreveu aqui, gente, a Licu. Gente, estou tendo aula com essa professora maravilhosa e já vi uma melhora impressionante no inglês que há anos em escola não havia tido. Super recomendo o método Vanessa Pimenta. Ai, que linda! Eu preciso dar um print. Gente, segura aí que eu vou dar um sorriso e um print. Pera aí. Dei o print, gente. Depois isso aqui vai lá para os stories, hein, gente? Ó, pega esse depoimento aí, tá? Quem tiver interesse, me procura depois. Li, thank you so much. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, tem uma perguntinha aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Duolingo ajuda? Lá, eu vou ser sincera com você. Duolingo, dos aplicativos que eu já baixei para testar, e assim, eu baixo o aplicativo para justamente indicar, né, para os alunos e tudo mais. Duolingo não é uma coisa que me apetece, sabia? Eu não sei porque o Duolingo, eu acho assim, por exemplo, eu acho uma coisa. Se eu sei que dentro do Duolingo tem isso assim de você, como é que eu posso dizer? Você vai ganhando e você vai passando de fase. E isso te motiva muito a estudar, né? Então, assim, eu acho que isso é muito legal do Duolingo. Só que, no meu ponto de vista, eu acho que o que vai te ajudar mais é procurar aplicativos com listening. Vai surtir um resultado muito maior. Por quê? O Duolingo, assim, eu não conheço direito, tá? Eu não sei se nas fases mais avançadas lá do Duolingo se tem bastante coisa de listening e tudo mais. Eu não sei se tem. Porém, assim, eu fico imaginando assim, pessoas às vezes têm que ficar muito tempo ali passando de fase no Duolingo para chegar
em um listening, caso tenha alguma lição de listening lá na frente. Sendo que o listening, ele é essencial desde o começo, desde a primeira aula, listening é essencial. E assim, existe um casamento, né, no inglês. Então, quanto mais, no inglês e acredito que em todo idioma, assim, quanto mais você lê, mais fácil para você escrever. Quanto mais você ouve, mais fácil para você falar, tá? Então, por isso que eu amo listening, eu vou incentivar muito listening. Então, tenta pegar aplicativos de listening. E aí, nesses aplicativos de listening, por exemplo, um que eu gosto, tem outros, tem muitos outros, mas eu não tô lembrando agora. Um que eu gosto é do IELTS Listening. IELTS, sabe a prova? IELTS Listening. Outro também é English Stories. Só que esse English Stories, se eu não me engano, tem a versão dele só para Android. Eu não tenho certeza. Mas enfim, o IELTS Listening tem nas duas opções. Gente, é incrível, porque assim, além de. Primeiro, você escolhe. Tem trocentas lições lá gratuitas. Você escolhe qual que você quer, os temas. Aí tem múltipla escolha, sabe? Tem questões de múltipla escolha. Aí você pode pegar esse áudio e aí depois você vai conferindo o texto, o script, junto com o áudio, né? E aí, dentro desse script, você já vai vendo palavras novas, você pode treinar sua pronúncia, né? Outra coisa também que você pode fazer, tudo isso com o mesmo áudio, hein? É você usar esse próprio áudio como ditado, né? Como ditado. Então, tipo, você escuta o áudio e você vai tentando transcrever. Isso te ajuda pra caramba, gente. Ditado é uma super, super, super forma, tá? Meu marido é viciado no Duolingo. A hora que eu tava falando, eu lembrei disso lá. Eu lembrei disso, que ele é. Você já me falou isso, não sei se foi ele ou você que já me falou isso. O Duolingo, ele ajuda, gente. Falar pra você que não ajuda, ajuda. Só que se for pra você escolher um aplicativo, eu vou falar pra você pesquisar aplicativo de listening, tá? Que eles vão ser muito mais eficazes, tá bom? Gente, agora vamos aqui para a parte final, tá? Então aqui eu falei sobre autoconfiança, falei sobre os pontos-chave de vocabulário, aliás, que vocabulário é o ponto-chave. E aí o que eu quero contar para vocês é o seguinte, que tudo que eu passei na autoconfiança, tudo que eu passo aqui nas lives, gente, isso aqui, ó, é o grão de mostarda, é muito pouquinho mesmo, da ponta do iceberg de uma solução completa que eu mesma desenvolvi. Essa solução completa que eu desenvolvi, ela é uma solução aí com mais de 12 anos de experiência, né? Considerando os meus 6 anos em que eu demorei para sair do inglês é impossível para mim. Hoje eu ensino, mais os praticamente 7 anos que eu tenho aí ensinando inglês, né? Diretamente aí no, como é que eu posso dizer? No campo, né? Eu tô aí diretamente no campo há 7 anos praticamente, ajudando muitas pessoas a alavancarem seu inglês, sentirem de volta aquela autoestima, né, no inglês e tudo mais, para chegar lá na liberdade que o seu inglês oferece. E essa solução completa, gente, o nome é Treinamento Vocabulário Sem Limites. O Treinamento Vocabulário Sem Limites, literalmente é onde eu posso pegar na sua mão, né, para eu te ajudar. E no treinamento vocabulário sem limites, o que que é, né? O que que você vai ter o treinamento vocabulário? Para quem é o treinamento VSL? Treinamento VSL é para quem quer ir para o próximo nível de fluência em inglês com autoconfiança, estudando apenas o que gosta e o que quer. Porque eu acredito nisso. Tudo que você não gosta, tudo que você não tem prazer, não vai rolar. O processo não vai para frente, tá? Se você não tem prazer no processo, não tem constância, não tem consistência, não tem rotina, enfim, não tem resultado, tá? Bom, e por que eu tô falando isso? Bem, quem participar dessa nova turma, eu vou abrir as inscrições em poucos dias, a inscrição para a nova turma VSL. Quem participar agora, presta atenção, tem coisas especiais para essa turma agora. Quem participar das inscrições dessa nova turma vai ter acesso a mais de 40 videoaulas gravadas que estão separadas em 9 módulos. Além disso, vão ter 8 encontros ao vivo, tá? Esse encontro ao vivo é fechado comigo no Zoom, além de um happy hour de boas-vindas. O conteúdo ele vai ser entregue parcialmente, então o conteúdo ele vai ser entregue tanto nas videoaulas, né, e também nessas aulas ao vivo, tá? E tudo é 100% online. Então assim, se você quiser viajar, pode viajar em paz,
Porque no celular você vai conseguir participar da aula ao vivo e assistir a aula gravada, sem interromper sem interromper seu planejamento, sem interromper a meta que você quer atingir, que é ir para o seu próximo nível de fluência com autoconfiança, tá? Além disso também, deixa eu ver aqui para ver se não estou esquecendo de nada, estou esquecendo de várias coisas. Além disso, dentro do VSL, você vai ter uma comunidade exclusiva. Essa comunidade exclusiva é para justamente você ter mais acesso a mim, para você perguntar mais rápido, para interagir. Além disso, é muito importante a gente literalmente ter um senso de comunidade, onde as pessoas se ajudam. Então, a ideia da comunidade, por exemplo, é assim, ó. Vamos supor, quando hoje, no final do dia, você manda uma mensagem lá e fala assim, gente, hoje eu aprendi tal, 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 tal e tal palavra, gente. Vocês já conheciam essas palavras? E vocês, o que vocês aprenderam? E aí a outra pessoa fala palavras novas que aprendeu, e aí você às vezes já conhecia ou não conhecia, e assim por diante. Realmente é um lugar onde as pessoas, todos estão ali com o mesmo objetivo, todos ali têm a mesma dificuldade, né? Entraram buscando isso. Só que o mais importante, gente, do VSL, lógico, é o vocabulário, né? Só que antes da gente chegar na parte do vocabulário, a primeira grande etapa do VSL é você ter clareza do seu porquê, tá? Então, assim, se você tem uma ideia que você quer inglês para trabalho, ótimo. Mas dentro do VSL a gente vai refinar isso muito melhor. Porque quanto mais refinado, quanto mais claro o seu porquê, mais fácil para você visualizar, mais vontade você vai ter para fazer o que for preciso no inglês para você pegar aquilo. Depois disso, depois dessa etapa, a gente vai trabalhar na sua mentalidade. A gente vai eliminar as barreiras emocionais. Você vai aprender a fortalecer sua mentalidade, porque assim, medo, vergonha, frustração, crença limitante, de vez em quando aparece. Então você precisa estar armado, você precisa estar preparado para quando elas vierem, você saber lidar com elas e não desanimar na sua jornada do inglês. Porque é muito comum, às vezes a gente acha que inglês é difícil, né? Brasileiro acontece muito isso aqui entre nós. Aí interrompe o inglês, para estudar inglês, desanima, porque tá chato, alguma coisa assim. Aí vai voltar de novo a estudar inglês depois de não sei quanto tempo, né? Com aquela falta de ânimo de novo, depois para. Então, por isso que a gente precisa preparar, a gente vai fortalecer a nossa mente para de fato aprender vocabulário em inglês. Depois que você fortaleceu a sua mente, a gente vai aumentar o seu autoconhecimento. Por quê? A Laila que perguntou, né? Ah, quando aprende um idioma fica mais fácil o outro? Do meu ponto de vista, fica muito fácil, principalmente quanto mais você auto se conhece. Por quê? Se eu sei quais são os meus pontos fortes, por exemplo, eu já entendi que uma característica minha é seu estilo auditiva. Eu aprendo muito mais ouvindo do que lendo, por exemplo, do que visualizando. Portanto, eu vou focar nesse tipo de ferramenta. Se eu não tenho essa percepção, se eu não me autoconheço o suficiente, eu vou ficar perdendo tempo com fontes de estudo, por exemplo, leitura, que não são eficazes para mim. Enquanto que, se eu souber os meus pontos fortes, se eu souber o que eu mais gosto, se eu souber o que melhor funciona para mim, eu não vou ficar perdendo tempo estudando coisa que não é eficaz, entendeu? Eu vou atrás do que realmente é eficaz, tá? Bem, o que mais, gente? Então, aí depois que a gente acabou essa parte de autoconhecimento, daí sim vem a parte de vocabulário, que a gente tem a expansão dentro do treinamento. E, literalmente, gente, é um passo a passo muito, muito forte, tá? E esse passo a passo muito forte lá é literalmente para você. Então, assim, você vai estudar vocabulário do seu interesse, do que você gosta, só que fazendo um passo a passo que é mais favorável para o seu cérebro absorver aquele conteúdo para você. Essa que é a ideia. Isso envolve revisão, quando revisar, como revisar, quais as diversas maneiras que você tem para colocar um vocabulário em prática, como que você usa esse vocabulário, as diversas maneiras, tudo isso lá dentro, tá? E além disso, depois existem, só para vocês terem ideia, existem 4 módulos que geralmente explodem a cabeça das pessoas, da quantidade infinita de possibilidades de você aumentar seu vocabulário de uma maneira muito simples. Por exemplo, aumentar vocabulário a partir de coisas que você já sabe. Ao invés de você sair por aí procurando fontes de estudo, um livro, um filme, tem coisas muito mais fáceis para você aprender vocabulário, expandir o seu vocabulário em centenas, milhares de palavras, e tudo isso está em 4 módulos, só para você entender. Então vamos lá. Os 9 módulos. O primeiro módulo é o seu porquê, que a gente trabalha. Depois, o segundo módulo é a sua fortalecimento de mentalidade. O terceiro módulo é a gente aprofundar o autoconhecimento e usar isso a seu favor. O módulo 4 é justamente a implementação de como estudar vocabulário, o vocabulário que você gosta, de uma maneira mais eficaz para o seu cérebro. Do módulo 5 do módulo
Gente, tem alguma coisa errada aqui. Ah, perdão. Do módulo 5. Ah, é isso mesmo. Do módulo 5 ao 9 é onde a sua mente explode de tantas opções que você tem para aprender vocabulário. Sendo que o módulo 9, na verdade, gente, chama Tecnologia a seu favor. Então lá tem tutoriais de aplicativos, por exemplo, coisas literalmente tecnológicas que vão te ajudar a você expandir o seu vocabulário, tá? Gente, e assim, quem adquirir, quem fazer parte da nova turma do VSL, pessoal, só tô preocupada com uma coisa aqui, tá dando 59 minutos, mas acho que vai seguir, né? Eu vou seguir aqui, eu acho que não vai derrubar não, tá? Se eu cair eu volto, tá bom? Mas eu acho que não vai cair não, vou dar sequência aqui, tá? Além disso, gente, aí assim, né, com tudo isso eu ainda não estava satisfeita, eu falei, preciso, né, alguma coisa a mais. Então assim, para quem se inscrever agora nessa turma, vai ter mais 2 bônus. E esses 2 bônus, eu nunca entreguei esses 2 bônus. Never. Vai ser a primeira vez que eu vou entregar. O primeiro bônus, olha isso, presta atenção. Quem entrar agora nessa turma vai ter acesso a 4 meses de aula de conversação. Por que vai ter acesso a essas aulas de conversação? Porque se eu falo que você precisa usar o vocabulário que aprende, então você vai ter esse espaço das aulas de conversação para você colocar em prática o vocabulário que você tem aprendido, tá? Beleza. Além disso, a Semana da Autoconfiança em Inglês, que ontem foi a última aula, foi muito incrível, eu recebi depoimento, o pessoal realmente já aumentou a autoconfiança, já aumentou a autoestima, sabe? Eliminou vários bloqueios, várias coisas. Então, o que eu decidi? Como foi muito legal, as tarefas, tudo assim, foi tudo muito legal. Então, para quem se inscrever agora, eu vou disponibilizar às 3 horas. Eu vou disponibilizar às 3 horas. Eu vou disponibilizar a Semana da Autoconfiança em Inglês inteira como um módulo adicional. Então, por exemplo, você faz parte dessa nova turma. Se você não assistiu a Semana da Autoconfiança em Inglês, sem problemas. Você vai estar lá para você assistir por um ano, vai estar lá disponível para você assistir. Ou você já assistiu, você quer assistir de novo, né? Às vezes, assim, foi tanta informação. Gente, a média de cada aula foram 3 horas, no mínimo de 1h30 cada uma. Então, imagina o quanto de conteúdo que vocês não tiveram, não teve ali na Semana da Autoconfiança em Inglês. Então, caso você tenha participado, você vai poder revisar. E isso você vai ter acesso por um ano, tá? As aulas gravadas, você vai ter acesso por um ano, inclusive esse módulo adicional. As aulas de conversação, você vai ter acesso por 4 meses, tá? Além disso, as aulas que vão ser ao vivo, que a gente vai ter 8 aulas ao vivo, essas aulas, elas vão ser no Zoom, comigo vai ser ao vivo. Vai ser ótimo para você tirar dúvida, né? Para eu entregar o conteúdo online. E essas aulas ao vivo, elas vão ser gravadas. Então, por exemplo, se caso você chegar atrasado, se caso uma aula você não poder, Opa, gente, apagou a luz. Mas vamos dar sequência. Se caso você não poder assistir uma aula, essa aula ela vai permanecer gravada, tá? Então, você vai poder assistir sem problemas e vai ficar gravada por um ano. Então, você vai poder assistir sempre que quiser, tá? Bem, gente, e por que eu tô falando tudo isso? Porque assim, o VCL eu faço com muita dedicação, realmente eu faço para ser um divisor de águas, tá? E o investimento do VCL é muito alto, tá? É muito alto. É assim, ó, 8 aulas ao vivo, tá? Cada aula, gente, eu vou dizer para vocês que ela vai ter duração de no mínimo 1h30 por aula ao vivo, entregando conteúdo, tirando dúvida. Fora o tanto de aula que já está gravada, fora os 4 meses de conversação, fora a comunidade exclusiva que você vai ter acesso comigo. Então, assim, o valor do VCL, o investimento dele é muito alto, de verdade. Só que se eu colocasse esse investimento, se eu realmente cobrasse a transformação que o VCL gera, gente, isso iria contra o que eu quero. Por quê? Eu vim para a internet porque eu quero que cada vez mais brasileiros tenham acesso a essa transformação que eu vivi, né? Inglês para mim era impossível, mas hoje ensino. Então, se eu colocasse o preço que o VSL realmente vale, muitos brasileiros não iam poder ter acesso, Então, por conta disso, eu não vou cobrar tudo, tipo, o preço do VSL não vai ser o que ele vale, tipo, vai ser bem menos. Só que assim, devido a tudo isso que vai ter, não vai ser preço de banana na feira. Não tem como. Só as aulas ao vivo aí, cada uma vai ser 1h30, 8 horas, aula de conversação e tudo que eu falei. Não vai ser preço de banana na feira. Entretanto, quem quiser fazer parte da nova turma
tá? Do VSL. Eu vou abrir as inscrições segunda-feira, ao vivo, 21 horas da noite. Segunda-feira, 21 horas ao vivo, eu vou abrir as inscrições, tá? E aí, quem estiver ao vivo às 21 horas vai entender quais são as condições especiais de forma de pagamento, né? Quais são as condições especiais de pagamento nas primeiras horas. Então, assim que eu abrir as inscrições, vão ter ali algumas horas para você adquirir com condições especiais de pagamento, tá? Isso tudo vai acontecer segunda-feira às 21 horas. Segunda-feira vai ter uma live extra. Essa live ela vai ser num link fechado no YouTube, tá? Se você tem interesse, manda mensagem para você ter acesso a esse link, tá bom? E aí, segunda-feira, às 21 horas, você participa dessa live. Aí você vai saber quais são as condições, as formas especiais de pagamento nas primeiras horas. Além disso, é lógico que eu vou agradecer de uma forma especial os dois primeiros inscritos, tá? As duas primeiras pessoas que se inscreverem no VSL vão ganhar um mimo, vão ganhar alguma coisa aí que eu estou preparando, tá? E isso, e aí tudo isso eu vou revelar na segunda-feira, tá bom? E assim, gente, é uma coisa que nem a... Como que é o nome dela mesmo? Deixa eu ver se ela tá aqui. Aqui, a Maria Dalva, por exemplo. A vida dela é super corrida, ela trabalha em 2 hospitais e tudo mais. A nossa vida, ela é muito corrida, gente. Tem uns que é mais, tem outros que é menos. E às vezes a gente não sabe como que a gente vai fazer um investimento, por exemplo, num curso, num treinamento, começar uma aula de inglês, estudar inglês, porque a gente não sabe como ter tempo para isso. Se esse é o seu caso, o VSL é para você. Porque, gente, se tem uma coisa que eu prezo, é tempo. Tempo é a nossa coisa mais preciosa. Até mesmo é por isso que a gente não pode perder tempo estudando inglês da maneira que não é eficaz para você. Por isso que você tem que se autoconhecer. Outra coisa, dentro do VSL, você vai aprender um passo a passo. Eu vou pegar na mão, vai ser aula ao vivo, vai ser aula bem prática. Eu no meu computador, você no seu computador, você colocando em prática, montando o seu planejamento. Quando você planeja o que você vai estudar nos dias seguintes, vamos supor que você tem 15 minutos para estudar. Já está planejado. Você não vai perder o seu precioso tempo pensando o que você vai estudar, por onde começar. Já vai estar planejado. Você vai aprender exatamente como planejar os seus estudos, estudando apenas aquilo que você quer e gosta no seu tempo. 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, 1 hora por dia. É isso tudo que você vai aprender, tá? Outra coisa também é o seguinte, pense em uma coisa, gente. É muito melhor você percorrer o caminho de alguém que já se lascou para aprender inglês, alguém que inglês era impossível, mas hoje ensina. É muito mais fácil você percorrer o caminho de alguém que já percorreu e ainda vai ser a sua treinadora falando, ó, faz assim, ó, é melhor fazer assado, ó, isso, assim, 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 assado. É muito melhor, porque quando você entra no VCL percorrendo o caminho de alguém que já percorreu e ainda é essa treinadora, nessa orientadora, eu vou estar ali para te orientar, você vai ganhar, sabe o que você vai ganhar? Adivinha? Você vai ganhar tempo. Você vai ganhar tempo. Você não vai precisar demorar tantos anos aí para você chegar no nível de fluência que você quer. Porque você vai ter aí tanta ferramenta, tanta coisa, que você só vai focar em estudar aquilo que é bom para você. Aquilo que é bom para você não é bom para as outras pessoas. Gente, aqui agora, no momento, nós estamos em 6 pessoas online, tá? Vocês estão em 6. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que vocês 6 aprendem de maneiras diferentes, tá? Os 6. A maneira mais eficaz para cada um de vocês 6 aprenderem é totalmente diferente um do outro. Totalmente diferente, tá? E tudo isso está dentro do VSL. Dentro do VSL, você é colocado no centro. Você é a pessoa mais importante da sua vida, então você precisa aprender a levar isso em consideração para tudo, incluindo aprender inglês, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário, alguma coisa. Laila, obrigada, lindeza, você topa. Ah, lá, obrigada. Você também, meu amor. Deixa eu ver o que mais. Li, eu quero. Li, sobre qual parte que você disse que você quer, Li? A Li já é minha aluna, tá, gente? Por isso que eu tô perguntando isso pra ela. Gente, vocês têm dúvida sobre o VSL, dúvida sobre autoconfiança, dúvida sobre qualquer outro assunto? Quais são as dúvidas de vocês, gente? Mandem aí que eu estou aqui, hein, gente? Vamos aproveitar. Sabadão é o dia de zerar as dúvidas de inglês, hein, gente? Vamos que vamos. Bom, gente, se você quer participar dessa live extra na segunda-feira à noite, fala comigo, manda mensagem comigo aqui no Instagram, eu vou te orientar
como que você vai ter acesso, tá? E, tem outra coisa também. Se você quer assistir a Semana da Autoconfiança em Inglês que acabou ontem, ela ainda tá no ar, tá? As aulas estão gravadas e as tarefas ainda podem ser entregas até amanhã à noite, tá? Lá é VSL. Deixa eu escrever aqui, ó. VSL. VSL. VSL quer dizer vocabulário. Peraí, que eu não tô conseguindo fixar. Fixei. VSL. VSL na verdade, chama Treinamento Vocabulário Sem Limites. Que é isso que eu disse que vai abrir segunda-feira, que é o meu treinamento que eu desenvolvi, que as inscrições vão abrir segunda-feira, tá? Nesse treinamento é onde você vai ter clareza exatamente, detalhadamente do seu porquê que você quer aprender inglês, você vai fortalecer sua mentalidade, você vai aumentar seu autoconhecimento e tudo isso vai usar a seu favor para você ganhar tempo, para você otimizar seu tempo na hora de estudar, tá? Que bom, eu tinha entendido VSL, agora entendi, legal, gostei, que bom lá. Então assim, gente, se o nome, e aí assim, né? Se o nome é Vocabulário Sem Limites, vocês já podem imaginar o que vai acontecer lá dentro, né? Vai acontecer uma explosão assim, tipo, uou! Coisas que você nunca pensou na sua vida é o que vai ter lá dentro, de tantas mil possibilidades que tem para você expandir o seu vocabulário, tá? Gente, ó, eu vou falar só uma coisinha aqui para vocês. Só uma coisinha aqui para vocês, tá bom? Só uma coisinha aqui para vocês. Só para vocês terem ideia. Uma pessoa, se começasse do zero do inglês, eu tenho certeza aqui que ninguém é do zero, tá? Ninguém é do zero. Todo mundo sabe aí um good morning, um hello, no mínimo. Ninguém é do zero. Mas só para você entender. Se você começasse inglês do zero, para você, quando você terminar o nível pre-intermediate, o seu vocabulário vai ser em torno de 1000 palavras, tá bom? 1000 palavras. E aí, gente, só para você ter uma ideia. Se você estudar da maneira correta, mais ou menos aí, cerca de 3 a 4 palavras por dia ou menos, você já alcançaria essas 1000 palavras em um ano. Isso quer dizer que se você focar em vocabulário, em um ano você sai do zero, completo zero, que não é o caso de vocês, para terminar o pre-intermediate, tá? Então, assim, gente, quem quiser, participa da live segunda-feira às 21 horas para saber em primeira mão, quem tiver ao vivo vai saber em primeira mão, as condições especiais de pagamento nas primeiras horas, tá? Além de ter mimos presentes os primeiros inscritos, tá bom? É isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, já sabem onde me encontrar, né? Mensagem aqui no Instagram, certo? Qualquer dúvida, só chamar, tá bom? Beijo, abraço. Bom final de semana. E tem mais uma coisa, gente. Amanhã teremos live de novo, tá? Amanhã às 18 horas. Eu não lembro se eu agendei 18 ou 18h30. Vou comunicar aqui. Amanhã teremos live de novo, tá bom? E segunda-feira à noite te encontro às 21 horas para você realmente começar a mudar a realidade do seu inglês para sempre. See you. Bye bye. Thank you so much.